Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês mais uma receita. Hoje eu trouxe essa opção de bolo gelado de limão na marmita, que fica maravilhoso. Essa massa é muito fácil e fica muito saborosa. É uma massa que você não vai precisar usar liquidificador nem batedeira. Essa massa ela é ótima, ela absorve muito bem a calda. E também vou explicar todo o passo a passo para vocês, vou falar também sugestão de preço, quanto custa para fazer esses bolos gelados. É uma ótima opção que você pode fazer tanto para vender, quanto para sua família aí também. E se você não for inscrito aqui no canal, aproveitem agora para se inscrever. Clica no sininho para receber aviso toda vez que eu postar um vídeo novo. Deixe seu like, porque toda semana eu trago receitas diferentes aqui para vocês. Também, pessoal, vou deixar todos os ingredientes anotados aqui na descrição do vídeo, que fica logo abaixo do título. É só você clicar numa setinha que vai estar tudo anotado lá para vocês. Então, vamos para a receita? Então, aqui, pessoal, vamos começar primeiro pela massa do bolo. Em uma tigela, eu vou colocar 1,5 xícara de açúcar, que vai dar em média 255 gramas de açúcar. Logo em seguida, eu coloco raspinhas de limão. Aqui eu estou utilizando mais ou menos meia colher de sopa de raspinhas de limão. As raspinhas estão bem fininhas, você passa no ralador mais fininho, só a parte verde, não a parte branca do limão. Vou colocar dentro do açúcar aqui, vou misturar para que esse aroma do limão fique aqui no açúcar. E aí eu vou reservar esse açúcar. E aqui, pessoal, tenho também 200 ml de leite que está em temperatura ambiente. Aliás, todos os ingredientes estão em temperatura ambiente. Aqui eu vou colocar 1 colher de sopa de suco de limão, o limão espremido mesmo, e vou deixar aqui no leite. Ele dá uma leve talhadinha, esse processo ajuda muito na textura do bolo, fica mais macio e fica um bolinho mais úmido também. Aqui o limão que eu estou utilizando é esse, o verdinho, o Tahiti. Você higieniza bem ele antes de raspar. Agora, pessoal, o que eu faço? Eu peguei aquele açúcar que estava reservado e vou acrescentar dentro do açúcar 4 ovos e também 100 ml de óleo. Esse bolo, ele não vai aquela quantidade grande de óleo que normalmente vai nesses bolos de método direto. Então acaba ficando mais saboroso e mais suave também a massa do bolo. Então, coloquei o óleo, os ovos, o açúcar aqui e vou misturar bem aqui com o batedor de arame, com o fouet mesmo. Aqui, em média, você vai batendo por uns 3 minutos, mais ou menos aqui, uns 4 minutinhos, até ficar bem homogeneizado esses ingredientes. Então, bati, pessoal, agora eu acrescento o leite que estava reservado, aquele leite com um pouco de limão. Cortou essa parte aqui que eu despejei o leite, mas coloquei o leite aqui dentro dessa mistura e misturei mais um pouco com o batedor de arame. Vou misturar bem. Depois desses ingredientes, por último, eu venho aqui com farinha de trigo e fermento. Então, a farinha de trigo são 2 xícaras de farinha de trigo. Medida padrão da xícara que eu estou utilizando nessa receita é de 240 ml. Então, eu coloco metade da farinha de trigo, misturo um pouco e depois coloco a outra metade. Eu sempre peneiro a farinha de trigo nos meus bolos. A quantidade em gramas de farinha de trigo é de 235 gramas. Coloco a outra metade. E vou misturar aqui, não preciso ficar batendo, é só para homogeneizar bem. Pessoal, além de fazer nas forminhas, assim, para vender, você pode fazer aí numa forma retangular ou naquela forma de furo central. E você pode fazer para sua família, como um bolinho caseiro,
Não precisa fazer apenas nesse formato aqui de bolo na marmitinha gelado. É uma massa que fica muito saborosa, muito leve, que você pode utilizar para outras receitas também. Aqui, então, por último, uma colher de sopa de fermento em pó. É uma massa simples, saborosa. Ela fica com aquele gostinho bem marcante do limão mesmo, com aquele aroma do limão. Ela vai ficar assim, pessoal, nessa consistência. E agora, o que que eu faço? Eu vou pegar as minhas forminhas, são essas forminhas que eu estou utilizando, elas vão direto para o forno de 220 ml. Essa tampinha transparente você coloca por último, né? E aí eu vou pesar a quantidade de massa, padronizar aqui a quantidade. E aí você pode também colocar direto aqui a massa sem precisar untar, não tem necessidade de untar essas forminhas. Então aqui a quantidade que eu vou colocar é de média aqui 90 gramas de massa para cada forminha. Vai ser aqui em média metade, um pouco menos da metade da forma, tá? Então, porque vai crescer, vai ter que ter aquele espaço para cobertura. Então o que que eu vou fazer? Eu faço isso com todas, vou enchendo de massa aqui. É bem rapidinho esse bolo no forno, pessoal, ele vai ficar aí no máximo de 30 a 35 minutos, raça bem rapidinho. Então, preenchi tudo, coloquei todas aqui nas forminhas. Essa massa vão me render 10 forminhas dessa, de 220 ml. Eu vou deixar na descrição do vídeo onde eu compro essas forminhas para assar o bolo. Levo para o forno pré-aquecido, 180 graus, por em média 30 a 35 minutos, você vai acompanhando. Para fazer a cobertura desse bolo, é muito fácil também. Eu vou precisar de 2 leites condensados, 2 caixinhas de leite condensado. E nessa cobertura eu vou utilizar também uma caixinha de creme de leite. Aqui coloquei tudo em uma tigela, vou misturar. Muito fácil, aquela cobertura fácil que dá super certo. Então aqui misturo bem. Esse bolo, depois do bolo de brigadeiro gelado, é um dos mais que as pessoas mais pedem também, que vende bem. Aqui eu vou colocar então suco de limão 100 ml. Do limão espremido, aquele limão Tahiti, eu espremi e mede uns 3 limões espremidos. Aqui 100 ml de suco do limão espremido. Vou colocando aos poucos e vou misturando muito bem. Aqui o leite condensado e o creme de leite eu deixei um pouco antes na geladeira, na caixinha, eu deixei lá na geladeira para ficar geladinho, para fazer essa mousse de limão. Misturo o suco de limão, mexo e vou misturar o restante aqui. Então, 100 ml de suco de limão. Eu nem coei, não tirei aqueles gominhos, tá? Tá com aqueles gominhos mesmo de limão, mas se você quiser coar, você pode coar também. Então, pessoal, olha, fica assim, nessa consistência, fica muito bom. Então aqui, depois que for para a geladeira, vai ganhar ainda mais consistência essa cobertura. Eu vou mostrar para vocês. Essa cobertura, inclusive, eu já usei em bolos festivos aqui. Já dei a receita aqui no canal de um bolo festivo de limão, que fica maravilhoso. Vou deixar também na descrição para vocês essa receita, que eu já tenho aqui no canal. Então aqui, cobri com plástico filme aqui em cima. Vou levar para a geladeira, não por muito tempo, não precisa ficar muito tempo, em média aí 1 hora e meia. Enquanto isso, o bolo esfria. Eu vou pegar aqui, o bolo já tá pronto, tá? Olha como que fica essa massa, gente. Vai acompanhando, não deixa muito tempo no forno, dourou em cima, espetou o palito, saiu limpo, já pode retirar. Então, fica uma massa retinha, ela absorve muito bem a calda, como eu falei para vocês. E muito fácil de preparar, rapidinho fica pronta. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar esfriar por um tempo, vou deixando esfriar para a gente começar a
poder umedecer essa massa e colocar cobertura. Aqui, a cobertura do bolo já está pronta. Olha como que fica a consistência. Eu deixei só 1 hora, 1 hora e meia aqui na geladeira, já ganha consistência já. Fica assim, pessoal. Então, eu vou também utilizar aqui uma calda. Essa calda eu misturei água filtrada, leite em pó, bati muito bem. Não coloco leite condensado, nem açúcar, porque para o bolo ficar mais equilibrado. Você pode colocar só leite, se você preferir. Como é um bolo gelado, vai ficar na geladeira, não tem problema. Então aqui, massas já estão frias. Eu vou fazer furinhos aqui na massa. Eu estou utilizando esse canudo para fazer os furinhos, mas dá para fazer com um garfo, sem nenhum problema. Vou furar toda a massa, para que a calda absorva também. E vou colocar aqui um pouco de calda. No total de calda que eu vou utilizar para esse bolo, em média 350 ml de calda, para toda essa quantidade de bolo. Então, olha só como que absorve bem a calda, pessoal. Coloca o caldo, ele imediatamente a massa já absorve. Não precisa ficar esperando aqui, não fica aquele alagadinho em cima, sabe? Ele fica um pouquinho aqui e já imediatamente já absorve. Façam o teste dessa massa aí, que vocês vão gostar. Então aqui, vou umedecer todos. Depois que eu umedeci todos aqui, eu vou colocar o recheio, a cobertura, dentro de um saco de confeitar. Cortei a pontinha, não precisa cortar muito, tá? A pontinha, porque esse recheio não é muito grosso. Então, eu corto uma pontinha. Você pode utilizar um saco de celofane, também aqueles saquinhos transparentes. E vou fazendo zigue-zague aqui em cima do bolo. Bem fácil, gente. Muito fácil aí, uma ótima opção para você vender. Eu vou dar dicas aqui de onde você pode vender, também quanto que custou, sugestão de preço, eu vou falar para vocês já. Aqui, raspinhas de limão em cima, que fica uma apresentação bem bonitinha também. E vou colocar a tampa de transparente de plástico aqui. E vou fazendo isso em volta aqui. Bem fácil, pessoal. Coloco uma etiqueta, você pode colocar a validade embaixo também, tá? Coloco uma tagzinha aqui em todos os bolinhos. Vou levar para a geladeira, vai ficar na geladeira por um tempo, para ele ficar bem geladinho, em média aí 3, 4 horas. E fica assim, pessoal. Então, pessoal, o custo para eu fazer essa receita foi de R$ 31,70, mais R$ 10,50, que é o custo das embalagens, 10 unidades que me renderam aqui. Então, o total foi de R$ 42,20 para a receita toda. Aqui já tem o custo de custos incalculáveis, gás. E também o custo por unidade, então, seria R$ 4,22, tá? Então, R$ 42,20 o total, dividido por 10. Cada bolinho desse me custa R$ 4,22, não incluindo aqui custos como taxa de delivery, taxa de maquininha de cartão, que você precisa incluir também. A sugestão de preço é média de 10 a 12 reais, dependendo de onde você for vender. Validade 5 dias na geladeira sob refrigeração. Uma dica de onde vender, pessoal, olha, feiras, eventos, tem aquelas feirinhas gastronômicas, delivery, vende em lojas, comércio, no seu trabalho, se você trabalha, você pode vender no seu trabalho. Por encomendas também, então são várias opções para você vender. E o pessoal gosta bastante desse bolinho de limão, gente, vende bem. Espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas, desse vídeo. Compartilha com mais pessoas que você acha que também vai precisar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!